A gente está de volta com o Boletim Gazeta, conversando já aqui nos bastidores com a doutora Débora Michelato, ela que é doutora em genética e biologia molecular, especialista em câncer hereditário. E o nosso assunto, eu já adiantei na passagem de bloco, um assunto fundamental para a saúde, para o futuro da medicina. Pesquisas científicas na genética do câncer já têm permitido identificar riscos hereditários e impulsionado uma nova era na prevenção. Ou seja, hoje você consegue fazer um exame de sangue e descobrir se você tem alguma possibilidade ou perspectiva de desenvolver a doença lá na frente. Isso é uma descoberta incrível, é um acesso incrível que hoje uma parte da população tem condições de realizar. A gente vai conversar com a doutora Débora agora, explorar realmente essa questão do câncer hereditário, porque tem vários fatores que estão incluídos nesse assunto. O primeiro deles é, a gente já ouve tanta conversa, né? As gerações dos avós tiveram, a geração dos filhos não vão ter, a geração dos netos que vão ter. Então, são muitos mitos que envolvem o câncer hereditário. Gostaria de explicar quais são esses principais fatores, o que leva ao câncer hereditário, o fato da mãe ter, significa que os filhos vão ter, então tudo isso. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, o câncer hereditário ele é uma parcela menor, né, de 5 a 10% dos casos de câncer são hereditários. E isso acontece porque a pessoa herdou, ou do pai ou da mãe, uma alteração no seu DNA. Então, quando você tem essa alteração, a chance de transmitir para a próxima geração é de cerca de 50%, né? E o câncer hereditário, ele vai ser investigado quando a pessoa desenvolveu câncer em idade jovem, quando a gente tem tumores bilaterais, a gente tem presença de alguns cânceres raros, muitos casos de câncer na família, do mesmo lado da família, então merece sim uma investigação. Agora, a gente, claro, sabe que isso é fruto de muita pesquisa, né? Foram anos aí que os cientistas se debruçaram em relação a essa temática. Diante dessa informação, que medidas são tomadas para que essa pessoa com potencial possibilidade de desenvolver, ela seja tratada preventivamente para não ter o diagnóstico de câncer? O nosso DNA ele vai funcionar como um mapa. Se eu sei que aquela pessoa tem uma alteração genética em um gene, eu consigo ver a quais tipos de câncer esse gene está relacionado que hoje nós conhecemos. E daí a gente tem um protocolo de rastreio personalizado. Por exemplo, para BRCA1 e 2, que é muito atrelada ao câncer de mama, uma pessoa que a gente sabe que tem alteração nesse gene, ao invés dela começar, né, a mamografia a partir dos 40 anos, como está preconizado agora, deu normal, de 2 em 2 anos, a gente vai começar antes, vai fazer intervalos menores. E tem outros tipos de câncer que também podem estar relacionados a esse gene e entra uma série de outros exames de prevenção também, de rastreio. A gente lembra muito, né, um caso que tomou ali a mídia internacional da atriz Angelina Jolie, que realizou a mastectomia total, fez todos os exames, descobriu que teria no futuro câncer de mama. Os casos de descoberta nos exames preventivos de oncogenética podem realmente levar a atitudes como essa da própria atriz? Pode sim, essa é uma das possibilidades, né, que deve ser conversada com o médico, com toda a equipe médica, né, com o médico geneticista, com o mastologista, para entender qual é o momento daquela cirurgia, se é indicado para esta paciente e também tem que considerar o desejo da paciente, né, em qual fase da vida que ela se encontra, se esse já é o momento e se ela realmente quer se submeter ou se ela prefere fazer os exames preventivos no menor tempo para uma identificação precoce, porque hoje se a gente consegue diagnosticar o câncer, principalmente de mama, precocemente, a gente tem cerca de 90% de chance de cura. Então, o câncer não é mais uma sentença como era antigamente. Como era antigamente. E essa possibilidade de saber antes, até há esse preparo, como a senhora falou, de monitoramento, de rastreio. Estamos aí concluindo o mês de outubro, né? Todo um rastreio que também está sendo feito. Agora, doutora, como é que se dá esse exame? É apenas com a retirada do sangue ou são feita uma bateria de outros exames para se chegar a esse diagnóstico? É um exame super simples de coletar.
a gente coleta geralmente por células da mucosa bucal. Então, é aquele cotonete que a gente passa de um lado da boca, passa do outro lado da boca, e a coleta é simples. Agora, interpretar os dados que vêm, daí isso é complexo, e daí precisa de uma equipe com expertise para compreender e transformar esse conhecimento em algo que a gente consiga explicar para o paciente, porque ele precisa desses conhecimentos para tomar suas próprias decisões sobre a sua saúde. Qual é a nossa realidade hoje no acesso da população mais pobre, de baixa renda, a esse tipo de exame? Bom, ao exame genético, hoje, a gente tem a possibilidade do exame genético pelo SUS, mas infelizmente aqui em Alagoas, no Hospital Universitário, a gente não tem como fornecer esse exame, porque nós não somos um serviço habilitado de referência em doenças raras. Então, a gente não tem um aporte financeiro para esse exame. Então, essa é uma infelicidade, né? Já tem aí desde 2016 que a gente entra com um processo para ser habilitado. O câncer é classificado como doença rara? Como uma doença rara quando ele é esporádico, né? Então, nesses casos que tem a indicação para fazer o exame genético de alto risco dele ser hereditário, ele entra sim como uma doença rara. Então, desde 2016, a gente entra com o pedido, a gente tem sim um perfil, atendemos a população, mas infelizmente não temos como ofertar o exame pelo SUS. E daí nossos pacientes dependem muitas vezes de fazer vaquinha, buscar recursos próprios e outros meios numa população que é tão carente. É impressionante isso, né? Inclusive fica aqui o apelo para que a classe política compreenda a relevância disso, né? E ao invés da briga aqui e acolá, né, por vaidades, investir em algo que dê resultados realmente para a população. Para quem já tem acesso a plano de saúde, desde que haja a indicação, obviamente, do especialista, é possível fazer esse encaminhamento. Agora, já que a ciência está disponível, o ideal é que ela pudesse alcançar um maior número também de pessoas. No tocante aos laboratórios, uma vez feito a análise, temos laboratórios em Alagoas ou temos que mandar para fora do estado? Temos que mandar para fora do estado. Em Alagoas, a gente não tem um laboratório que realize exames genéticos. Então, sempre a gente tem parceria com outros laboratórios, né? E daí, eles enviam o kit, a gente faz a coleta aqui em Alagoas e envia o material genético para o laboratório fazer essa análise nos genes de predisposição ao câncer. Então, o acesso realmente a esses exames, para quem não tem convênio, já é um exame relativamente caro. Para baixa renda, totalmente inacessível. Para quem tem convênio, é possível que o convênio cubra esse tipo de exame? Sim, é possível que o convênio cubra, desde que você vá numa consulta com o médico geneticista, ele repasse os critérios de indicação para essa investigação e daí então entra com o convênio o pedido para que isso aconteça, esse exame. Uma outra possibilidade é quando você já tem uma alteração genética conhecida na família, num parente de primeiro grau, então você tem 50% do risco de ter dado essa variante, então também consegue-se fazer o pedido na saúde suplementar. Absurdo, né? A gente tem a tecnologia e não está acessível, então precisamos dessa união de todos para que isso se torne uma realidade. Tem especialistas, está aqui a doutora Débora, outros tantos que se dedicam a isso, né? Em respeito até aos demais que começaram essa pesquisa lá atrás, e agora a gente precisa só ofertar para a população. Foi excelente essa entrevista, porque agora todo político que a gente conversar, ele vai cobrar responsabilidade sobre isso, Thaís, vale a pena. Ficou evidente nesse papo com a doutora que os desafios estão postos para tentar integrar a genética, a oncologia genética à prática clínica integrativa, cotidiana. Então, realmente é um desafio para os profissionais, isso envolve custos, isso envolve desburocratização, isso envolve formação de profissionais, isso envolve até a própria sensibilização da população, que muitas vezes diz, eu não vou buscar problema, eu quero lá saber, né? Então não enxerga as possibilidades. Tem muito país lá fora que já reduziu o número de mortes por câncer só por desburocratizar cadastramentos e acesso a exames gratuitos pelo Sistema Único de Saúde. Então, fica o exemplo de outros países, exemplo da própria China, que já tem esses investimentos e reflexos disso em estatísticas de morte pelo câncer. Gostaria de agradecer, portanto, a doutora Débora Michelato, que está aqui com a gente, gentilmente atendeu o nosso convite para falar sobre o assunto. Vamos marcar outras conversas, é um tema que tem
muita discussão, muito amplo. Eu que agradeço o convite e o apelo que vocês têm feito para que esse acesso ao exame seja para toda a população brasileira. É isso, Marcos. Perfeito. Vamos seguindo.